Muito bem, estamos iniciando o terceiro trimestre de 2022 com lições extraordinárias, maravilhosas. O título: Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Então são lições importantíssimas, né? Com assuntos atuais. 13 aulas nós vamos ter, e a primeira aula está com o título As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O texto áureo diz: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso está em 1 Timóteo 4, versículo 1. Verdade prática: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Talvez você se pergunte, né? Pastor, eu sou obrigado a sair, né? A batalha, a este combate, eu não posso ficar quietinho no meu canto, não. Em qualquer batalha, né? Nós estamos falando de coisas espirituais. Se você não se defender e atacar, você vai perder a batalha. Neste caso, significa perder a fé, perder a salvação. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. E a introdução está dizendo: neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga como na nova aliança, ou seja, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Satanás é inimigo do povo de Deus, Satanás é inimigo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na parte primeira aqui, a igreja sob ataque. No item 1, a sutileza do ataque. Um fator de fácil constatação é que a oposição sistemática às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil, né? Elas ocorrem, por exemplo, com normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Se você for observar, né, quantos projetos de lei temos, por exemplo, no nosso Congresso, e se você ler, são leis, né, que estão querendo ser estabelecidas, que são contra o que? A fé cristã, são contra aquilo que a palavra de Deus nos instrui e nos ensina. No item 2 aqui, o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que antes fosse avisado. O próprio Deus diz, né? Como eu farei alguma coisa sem antes conversar com meu amigo Abraão? Então, quando Deus, com todo o seu propósito, com todos os seus planos, ele deixa isso ali registrado ali em Gênesis, porque ele tinha Abraão como seu amigo, e de Abraão sairia o quê? Uma grande nação. E a Bíblia também diz que da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O descendente de Abraão, que abençoa as nações e que abençoa todas as famílias da terra, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver ali os profetas alertando pessoas, os profetas alertando nações. Então o nosso Deus sempre alertou, e não é diferente agora em nossos dias. Em nossos dias agora, o nosso Deus está nos alertando. Veja bem, na primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava. Então ali o Espírito Santo, ele está trazendo um grande alerta. Está ali em 1 Timóteo 4 e 1, né? Ele está dizendo que o Espírito Santo expressamente diz. Então o Espírito Santo está dizendo aqui expressamente: olha, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então é um alerta que o Senhor Deus está nos dando. Esse alerta ele já está nos trazendo aqui como uma advertência para cada um de nós, né? A igreja na reta final, item 3. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo revelou que nos últimos tempos, na expressão últimos tempos, é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. E quando nós vamos lendo ali os escritos do apóstolo Paulo, nós vamos vendo que esses últimos tempos, né, tudo que nós estamos vendo acontecer. Hoje alguém diz assim: pastor, mas sempre aconteceu guerra, sempre aconteceu calamidade, sim, mas não numa escala
escala tão grande. E a própria Bíblia também diz que, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vivendo, então, esses dias, nós estamos observando que a profecia bíblica, né? O alerta bíblico está se estreitando, está acontecendo para cada um de nós. E olha o alerta que a palavra do Senhor diz assim, ó, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, e o versículo 1 a seguir diz assim, ó, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Olha só, então a Bíblia já está alertando. E quando nós lemos esse texto, nós vamos dizer, pastor, o número de pessoas vamos dizer assim, desse naipe, né? O número de pessoas dessa categoria, como tem aumentado, irmãos. Veja bem, o que a igreja pode dizer, né, dessa presente época? O que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida, né? Então, se nós formos falar de um ponteiro do relógio, vamos supor que o relógio esteja marcando 23 horas, 59 minutos e 57 segundos, faltando 3 segundos para meia-noite. Então, nós diríamos que nós estamos nestes 3, 2, nestes segundos finais. É claro que é o tempo de Deus, mas o alerta está dado para cada um de nós. Parte 2, a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual e também de natureza moral, viu? Natureza espiritual em que no item 1 aqui, em que sua exposição, o apóstolo Paulo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Então, o que ele está dizendo com isso aqui? Não há nenhuma dúvida de que é uma referência a espíritos maus, né? Ele mesmo falou a demônios. Então, na área sobrenatural, na área espiritual, o inimigo trabalha contra a igreja do Senhor. Veja bem, a própria palavra do Senhor ela deixa claro, né, que se possível fosse, o inimigo enganaria até os escolhidos. E em Efésios capítulo 6, a Bíblia é bem clara em dizer no verso 12, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. O que significa isso? Que a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra o diabo, é contra o inimigo das nossas almas e os seus demônios que têm trabalhado contra a igreja do Senhor. Se você disser assim, pastor, eu enfrento uma luta com a pessoa X, com a pessoa Y, mas é por quê? Porque é o agir do inimigo sobre essas pessoas. Nós temos que ter paciência, graça, orar e também ter fé que o Senhor pode trazer essas pessoas ao conhecimento da verdade. No item 2 aqui, o ataque de Satanás também é na área ou na natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta é a natureza do ataque, né? A igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também ele vem em forma que do ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e também são mentirosas. Então é isso que ele deixou o alerta aqui, né? Ele diz assim, ó, no versículo 2 lá da leitura bíblica em classe, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria mente, né? Então, o que é cauterizada a mente? É como se fosse um bloqueio na mente da pessoa. Então, a pessoa já não sabe mais discernir o bem do mal. Então, o termo grego aqui, né, suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo do errado. Então, a pessoa que está com a mente cauterizada, a consciência cauterizada, né? No grego aqui é cauteriazo, significa o que? Bloqueada. A pessoa que está com a mente cauterizada, ele é semelhante à pessoa que está apostatada da fé, é semelhante. Então vamos aqui para a parte 3 que fala também sobre isso. Parte 3, as esferas do ataque. Então o ataque é na esfera religiosa e o ataque é na esfera social. Na esfera religiosa é importante tratarmos aqui nas esferas
nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo deixou bem claro: apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? Apostatar é aquela pessoa que já conhecia o evangelho, viveu o evangelho, muitas vezes pregou e ensinou o evangelho, né? E por um motivo, por um outro motivo, por qualquer uma razão, ele não apenas desvia do caminho, que aquele que se desvia à face do caminho, ele pode voltar aos caminhos do Senhor. O apostatado, ele não quer voltar, ele não quer ter arrependimento. O apostatado, ele trabalha contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo deixou bem claro: muitos vão se apostatar da fé. Então, não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos do evangelho sejam aquelas que já lutaram nas suas trincheiras, né? E que tiveram empregando, muitas delas foram famosas, né? Passaram aí por tantos congressos famosos do Brasil, pregou em tantas igrejas e eram referenciais, vamos dizer assim, né? Por isso que o nosso referencial tem que ser o Senhor Jesus Cristo, amém? Na esfera social, outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a esfera social. Isso pode ser visto como expressão que o apóstolo Paulo diz assim, ó, proibindo o casamento. Então, até isso, né? Agora, hoje nós temos visto, veja bem, nós estamos vivendo a época em que em qualquer época que você estudar, a época nossa hoje é a época que mais os namoros são prolongados e a época que mais os casamentos são desfeitos rapidamente. Ou seja, se você estudar todas as épocas, quanto tempo de namoro um casal teria? Era cerca de 6 meses, era cerca de 1 ano, tal época. E na época de hoje? Não, na época de hoje namora-se 10 anos. E fica casado quanto tempo? Fica-se casado 7 anos, fica casado 5 anos. Não. Então estão o quê? Invertendo essa lógica bíblica, né? Nós temos que tomar este grande cuidado, viu? Nesses últimos anos temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a família cristã. Então as mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Porque qual é o lema? Famílias fracas produz o que? Igrejas fracas. Nós precisamos o que? De uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, convicta, com fé e que batalhe pela sua fé. Na parte 4 e última da lição, a igreja protegida. No item 1, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe 2 importantes armas, né, ou ferramentas. Ele fala de 2 armas ou ferramentas capazes de neutralizar o ataque do diabo. Quais são essas ferramentas? Lá no versículo 5, a palavra de Deus e a oração. Então no versículo 5 lá está dizendo assim, ó, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Olha o poder que há na palavra, o poder que há na oração. E hoje nós estamos visto muitas pessoas, né? Hoje talvez seja o período em que mais a igreja menos manuseia a Bíblia Sagrada e hoje seja o período que a igreja menos ore, menos tem orado em toda a época da igreja, há 2000 anos de igreja na face da terra, né? No item 2 aqui, a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo é a oração. Aqui o comentarista faz um comentário interessante e diz assim, ó, alguém já disse que o cerco de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Então o que acontece muitas vezes? Alguém diz, olha, o cerco de oração reúne 1 ou 2 vezes por semana, né? Ah não, o cerco de oração já está orando. Não, veja bem, o cerco de oração tem que orar, a igreja tem que orar, né? E o cerco de oração também, ultimamente, né, tem acontecido em muitos lugares, ao invés de ser o círculo de oração que se reúne para orar, tem se tornado o círculo da canção, né? Tem se reunido só para ensaiar e pouco tem orado. Precisamos voltar à prática da oração, palavra de Deus e oração. Nossas armas são poderosas em Cristo. Amém? Em conclusão, nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. Então, precisamos entender que estamos sob ataque para que possamos o que? Nos defender. Então, a palavra do Senhor, ela tem referencial dizendo que ela é escudo e referencial dizendo que ela é a espada do Espírito também. Ou seja, pela palavra nós nos defendemos e também atacamos no sentido de ganhar almas, de vencer o maligno e proteger nossa fé. Muito bem, vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1.
Como ocorre a perseguição à igreja nos dias atuais? É por meio da normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Pergunta 2, segunda lição, o que significa a expressão últimos tempos? É uma referência ao período compreendido sendo a era da igreja. E como nós olhamos ali os escritos do apóstolo Paulo, nós entendemos que o tempo da vinda de Cristo está mais próximo ainda, né? Pergunta número 3, em qual esfera se encontram os comportamentos de hipocrisia e de mentira, né? Hipócrita e mentiroso? Na esfera moral. Pergunta 4, qual expressão bíblica caracteriza o ataque à igreja na esfera social? Então Paulo falou, olha, vai ter um tempo que vão proibir o casamento. Então estamos vivendo este tempo, né, em namoros prolongados e casamentos cada vez menos de menos duração. Pergunta 5, segunda lição, quais as duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo? É a palavra de Deus e a oração. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós e lembre-se, estamos numa guerra espiritual e o nosso general é Cristo. Deus te abençoe e até a próxima aula.